Olá, galera, tudo bem? Espero que estejam bem, se cuidando. E bora lá então para a nossa segunda aula em formato EAD da disciplina de Artes, que vai ao ar do dia 9/4. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte rupestre, né? Sobre os desenhos desse período. Então, a arte rupestre, ele apresenta esses desenhos que são feitos geralmente em paredes, né, ou rochas por indivíduos que viveram na pré-história. Aqui eu trouxe 3 imagens, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Essas imagens, elas demonstram, né, animais que eram comuns naquele período, além, né, claro, do rapaz ali observando, né, então entendam, por favor, ali, né. Por que o nome Serra da Capivara, né? Porque nesse local, né, há muito tempo atrás, existia muita capivara, porque era um local que era úmido, né? Tinha rios, era um local bastante molhado, um local ideal, né, para as capivaras. Hoje em dia esse local é um local bastante árido, então esses animais eles já não vivem mais lá. Mas como as inscrições, né, demonstram que era um local muito utilizado, né, que era o habitat dessas capivaras, então ficou o nome, né, como o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse local ele é aberto a visitações, é um local bem bacana, porque você também pode participar de escavações lá, né, então tem essas visitas guiadas, onde você consegue fazer esse tipo de atividade também. Aqui eu trouxe algumas imagens, além das obras, né, das pinturas rupestres da Serra da Capivara. Então, as duas primeiras ali, né, são da Serra da Capivara, demonstram os animais que eram comuns ali e cenas do cotidiano deles, né. A terceira imagem ali em cima, ela demonstra uma caçada, e essa imagem ali, ela é da caverna de Lascaux, na França, né? E, de certa forma, né, uma caçada para eles também significava um ritual, né? Eles tinham uma maneira para fazer, né, para se deslocar, para conseguir, de fato, caçar esses animais que para eles era questão de sobrevivência. Aqui debaixo nós temos um bisão. Essa imagem ali, ela fica na caverna, na gruta de Altamira, na Espanha. Então, a gente vai percebendo, né, essa questão dos animais diferenciados, de locais diferentes, mas o que eles retratam, que são cenas do cotidiano, as caçadas, rituais, os animais que eles estavam acostumados a ver. Então, era algo ligado realmente ao cotidiano de cada um desses grupos. Nós temos aqui o que é desenho, né, e como desenhar. Bom, essas imagens que eu trouxe aqui, né, tem 3 imagens que são do artista Leonardo da Vinci. Então, as 2 primeiras ali, a primeira podemos dizer que é um desenho artístico, né, onde tem essa moça representada, esse desenho, né. O segundo é a ilustração, o desenho de um feto. Então, ele era bastante utilizado, principalmente, né, nos livros de anatomia, de ciências, de muitos anos atrás. Esse terceiro é uma obra também artística do Michelangelo. E aí, ali embaixo, né, esse que é maior, que representa um espaço ali grande, também é um desenho do Leonardo da Vinci. Então, são vários estudos que ele produzia em relação a desenho, utilizando o desenho como uma ferramenta. Os tipos de desenho, então, né? Nós temos o desenho científico, que seria, né, ali em cima, o terceiro, né, onde demonstra o corpo e um pouco dessa questão da anatomia. Esse também é um desenho do Leonardo da Vinci, ele era muito bom, inclusive, né, em fazer esses registros do corpo humano, né, de como que era a anatomia humana. Ele era muito curioso e gostava realmente, né, de registrar essa questão da anatomia, assim como, né, o desenho técnico. A gente vê que o segundo e esse último maior ali são desenhos mais de cunho técnico.
O segundo, ele seria um protótipo, uma ideia de como poderia ser feito um helicóptero. Então, isso lá no período do Renascimento, né? E ali embaixo nós temos uma roda d'água, né, que serviria para alguma outra máquina, o funcionamento, né, de alguma outra máquina. Então, ele também é conhecido por ter muitos desenhos técnicos, desenhos na área da engenharia, né, que ele pesquisava muito. E aquele primeiro ali, né, um tom meio laranja, seria considerado um desenho artístico. Esse é um autorretrato dele, né, feito há muitos anos atrás, também no período do Renascimento, quando ele já estava mais velho. Então, as formas de desenhar. Nós temos aqui no slide, né, 7 formas diferentes de desenhar. Tem o desenho livre, que é aquele do qual a pessoa escolhe a forma, né, qual é o tema que vai usar, quais são os materiais, né, o que de fato você vai querer desenhar naquele momento. É livre, né, você tem total liberdade de escolha. Temos também o desenho dirigido. No desenho dirigido, alguma pessoa, né, ela vai sugerir um tema. Geralmente essa pessoa ela não vai desenhar, ela vai sugerir apenas. Isso é o que acontece bastante na escola, né? O professor acaba sugerindo um tema e os alunos acabam fazendo, enquanto que o professor não faz, né? Mas na verdade, muitas vezes a gente acaba fazendo isso de forma antecipada para perceber de fato como é que quanto tempo o aluno precisa, né? Grau de dificuldade e tudo mais. Mas enfim, o desenho dirigido então seria isso. Uma pessoa de fora dá um tema, né, proposto por alguém e essas pessoas então vão desenhar. O ilustrativo tem a ver com explicar algo escrito, né? Então ele ajuda, ele auxilia, né, para que as pessoas entendam. Ele tem uma ligação bem grande nos desenhos, nos livrinhos infantis, né? Onde se a gente ficasse só contando a história, talvez não fosse tão interessante quanto você abrir um livro e ter lá várias ilustrações, né? Fica muito mais dinâmico, fica muito mais legal para uma criança, né? Auxilia bastante na compreensão. No desenho figurativo, então, nós temos essa questão de aparecer a figura humana, ou, enfim, uma figura que a gente consegue identificar, né? No desenho abstrato, eu considero um dos mais difíceis, porque nós temos uma questão, né? Que o cérebro humano, ele busca sempre identificar algo conhecido. Então, quando a gente pensa que está fazendo algo abstrato, quando a gente percebe, olha bem, a gente tem lá algo parecendo com um rosto, ou parece com um determinado animal. Então, é muito difícil, né, fazer o abstrato sem fazer essa correlação com algo figurativo, né? É o que eu sempre peço, às vezes, para os alunos, não, mas é abstrato. Daí eles, professora, meu desenho ficou parecido com tal coisa. Não, então não está abstrato. Então, a gente tem que realmente tentar o máximo possível ir contra, né? E de fato, por outro caminho que não seja o figurativo, né? Ali no abstrato. O desenho geométrico, então, ele é feito com formas geométricas, foi bastante utilizado principalmente no modernismo, no período do modernismo aqui no Brasil, tá? Então, é também um recurso utilizado para quem quer começar a desenhar. Muitas vezes eles pegam o desenho e fazem um esboço com formas geométricas para depois, sim, né, fazer o desenho final. O projetivo, ele tem bastante a ver com essa questão de representar, de trazer, por exemplo, uma imagem que tem de uma casa, de uma planta baixa, de algo desse tipo. Então, ele vai trazer essa questão da paisagem, desse estudo referente à perspectiva. Então, as formas de desenhar, aqui, né, eu estou apresentando 3 formas, né? Uma é o desenho cego, que está ali no cantinho, né? Onde a gente realmente não olha para o papel e vai desenhando, né? Fazendo o formato que a gente bem entende. Ele tem uma função que é de exercitar, né? A nossa noção de espaço.
E depois a gente pinta, e muitas vezes, a partir do desenho cego, a gente consegue também formar outras imagens, né? Tem pessoas que ficam ali formando outras imagens a partir do desenho cego. O desenho de memória é aquele em que a gente não está vendo determinado objeto ou aquilo que eu quero desenhar, uma paisagem, uma pessoa, né? É da forma como eu me lembro. Então, essa imagem ela está guardada na nossa memória e a gente tenta passar para o papel. Né? E aí a gente escuta, né? Professora, mas é muito difícil, eu não lembro direito e tal. Porque realmente, às vezes, os detalhes eles acabam, né, se perdendo. Então, algo para dar certo ali é a gente exercitar bastante essa questão do desenho. No desenho de observação, então, seria aquele onde a gente tem um modelo para ficar observando, né? E aí também tendo um tempo maior para poder fazer esses detalhes, porque a gente começa a observar as coisas e perceber que elas têm muito mais detalhe do que aquilo que a gente lembrava. Então, gente, bora para a atividade. Na atividade de vocês, né, nós temos ali na página 25 algo em que pede para vocês fazerem um desenho cego, um desenho de memória e um desenho de observação. Então, o desenho de observação pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser da janela da casa de vocês, da forma como vocês acharem interessante, tá? Então, aqui tem uma certa liberdade para se criar, né? O desenho cego, vocês já sabem como é que é. O de memória, busquem na memória de vocês aquilo que vocês acham que é interessante, o que vocês gostam já de desenhar, e observação vocês vão escolher ali, né, dentro dos limites da casa de vocês, o que vocês podem desenhar. E é isso por hoje, né? Boa semana, boa Páscoa e até logo, né? Espero que logo a gente possa se ver pessoalmente. Beijo!